Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos estar dando continuidade então às nossas aulas. Na aula passada, nós falamos acerca da equação, né? Do que seria a raiz de uma equação. Falamos até da equação de primeiro grau, fizemos bastante exercícios. E na aula de hoje, nós vamos estar falando então sobre a equação de segundo grau, perfeito? Então vamos colocar aqui. Eita, aí, pessoal, vou compartilhar com vocês. Eu tô meio, como eu posso dizer, meio parado assim. Aconteceu uma coisa bem chata, sabe? Eu fui assaltado, fui sequestrado, apanhei demais. Nossa, tomei coronhada no olho, enfim. Vou até ter que fazer cirurgia no olho. Eu tava conversando com a Gi, né? E eu falei que o Enem ele não espera, né? Como o Enem não espera, eu não poderia deixar de dar as aulas para vocês. E é isso aí. Mas, por outro lado, eu já estou bem, né? Assim, só vou ter que fazer uma cirurgia no olho, já recuperou o meu carro, tudo. Então, do pior, né? Dos males, esse aí foi o menor, né? Enfim, era só isso mesmo que eu queria compartilhar com vocês. Vamos então dar uma continuidade ao nosso assunto. Nós já falamos o que é a raiz de uma equação, né? São os valores de x que pode satisfazer aquela equação e vai fazer ela ser igual a zero. Então, qual é o valor de x que na hora que você coloca no lugar do x vai satisfazer a sua equação? Seria isso no final das contas. Quando a gente fala sobre equação, principalmente aí a do segundo grau, a gente, quando estamos na equação, a gente não vai fazer aquele estudo gráfico dela, né? A gente não faz estudo de parábola, a gente não faz estudo quando cresce, quando decresce, quando é o ponto de máximo, quando é o ponto de mínimo, né? A gente não estuda uma função se ela é estritamente crescente, se ela é estritamente decrescente, os pontos críticos, nós não estuda nada disso. Só que quando a gente chega em equação, a gente estuda, a gente precisa de um estudo do gráfico. Então, o que acontece? Assim que eu terminar a equação, eu não vou entrar nas inequações. Pode parecer meio louco, mas eu não vou entrar em equação. O que eu vou fazer é dar uma aula aqui sobre gráficos, mas eu não vou entrar em função. Então, a gente vai ter uma aula com um tópico chamado gráficos, tá? Que eu tenho que mostrar para você quando é que a função ela tem valores positivos, quando ela tem valores negativos. Pode ser até que você já viu isso, né? É bem capaz de que a sua tia ela já te ensinou isso. Mas, por via das dúvidas, é sempre bacana, é sempre bom a gente está reforçando essa ideia, a gente está trabalhando junto. E eu acho bacana isso aí, tá? Mas então vamos lá ao que interessa. Nossa, tá cheio de mosquitinho. Nós falamos sobre a equação do primeiro grau, agora a gente vai falar sobre o segundo grau. Luiz, o que seria uma equação do segundo grau? Seria algo que você tem um expoente, ele seja o número 2. Então seria algo desse seguinte formato, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui um A, a caneta tá rodando, olha. Oh meu Deus. A mais B mais C. O que seria uma equação de segundo grau? Eu vou encostar um x aqui e um x aqui. Significa que eu tenho isso aqui a segunda.
E quando eu não coloco nada aqui, significa que o meu x é a primeira, e o c eu não tenho nada acompanhando ele. A gente chama esses números aqui de constante, são as constantes que estão acompanhando a variável. Observe que aqui no c a gente não tem nenhuma variável, apenas a constante, perfeito? Mas, quando você chegar, a título de curiosidade, inicialmente, vocês vão ver que o a ele vai ser o seu coeficiente angular, tá? Então, vocês vão ver que esse a ele vai ser muito importante, ele vai falar para você se a sua concavidade é para cima, se é para baixo, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão, na hora que a gente chegar em funções, vai estragar toda a beleza, perfeito? Então, desconsidere o que eu iria escrever aqui. Beleza, a gente já sabe então que é uma equação do segundo grau, né? Qual que é o seu formato? Vai ser algo com x ao quadrado, o outro x, o outro c. Luiz, isso aqui é uma equação do segundo grau? Vamos lá. E se eu tiver algo desse tipo, ó? Deixa eu já preencher os outros também. Vou pôr tudo igual a zero, tá, pessoal? Tá. Vamos lá. Deixa eu só terminar de montar aqui, pessoal, para ficar bem tranquilo para vocês. Eita, o carro agarrou ali na lama. Olha, sinto muito. Tá, vamos então ao que interessa aqui. Primeiro caso, eu sei que é uma equação do segundo grau e é uma equação completa, tá? Eu tenho todos os termos aqui. Logo, é uma equação do segundo grau. Aqui é uma equação de segundo grau, será? É, por causa de eu ter um x ao quadrado aqui. Então, Luiz, eu não tenho x. Não me interessa. Não me interessa. Significa que o seu b é igual a zero, por exemplo, tá? Mas isso então aqui é uma equação de segundo grau? Com certeza, porque você tem um x ao quadrado. Show de bola? E aqui? Não, aqui no caso. Mesmo caso. Observa que você tem x ao quadrado, mas você não tem o seu termo dependente. Ela é uma equação de segundo grau, mas incompleta, igual essa aqui. São duas equações do segundo grau incompletas. Show de bola? E, finalmente, a gente tem esse bx mais c. Observa que o seu x aqui ele não está sendo elevado ao quadrado. Significa que você tem uma equação do primeiro grau. Então, isso aqui não é equação do segundo grau. Eu vou colocar uma observação aqui, que são equações do segundo grau incompletas, mas não deixam de ser equação de segundo grau, tá? Olha só, quando nós falamos da equação de segundo grau, tem alguns exercícios que tem várias formas de resolver uma equação de segundo grau, tá bom? Logo, logo eu vou fazer alguns exercícios, vou vir explicando para vocês. A teoria da equação de segundo grau, a gente vai acabar nessa aula. E aí depois a gente vem resolvendo alguns exercícios que eu acho interessante a gente trabalhar, algumas ideias aí, tá? Porque essa questão de equação, ela é muito ligada à função. São dois temas, assim, bem juntos, sabe? Bem colados. E aí logo, logo a gente chega nas inequações também. E a inequação depende da equação. A inequação é algo um pouquinho mais difícil, só que a gente vai tirar essa, se Deus quiser, bem tranquilo, tá? Mas então, continuando o nosso assunto. Existe uma fórmula chamada fórmula, eu creio que muitos conhecem, a fórmula de Bhaskara. Pessoal, a título de curiosidade, quem não sabe, na verdade, Bhaskara foi uma pessoa, tá? A título de curiosidade, mas eu acho que ninguém é curioso para isso, né?
mas se fossem, Bhaskara foi uma pessoa e foi uma fórmula que Bhaskara criou. Existe a forma canônica e a forma que eventualmente eu creio que vocês conheçam. Eu vou ensinar vocês a forma que eventualmente vocês já conhecem, porque a forma canônica ela não é trivial, né? Quando eu falo de uma forma canônica, eu estou falando de uma fórmula deste tamanho assim, ó, um trem gigante, e eu creio que você não precisa disso. E se eu te falar que você tem que usar a fórmula canônica, é capaz de você falar, Luiz, eu te odeio, eu não quero que vocês me odeiem, eu quero que vocês me amem. Pode ser amar. Amar é melhor do que odiar, com certeza. Então, vamos continuar nossa aula. Desculpa essa pausa, eu achei que não estava gravando a aula, eu até assustei. Depois eu falei isso tudo, imagina? Nossa. Vamos lá. O que é importante, eu quero que vocês decorem, gravem e levem isso pro coração, que vocês vão precisar. Tá? Vamos lá. Na verdade, qual que é o nome desse triângulo que as pessoas falam de delta? Na verdade, o seu nome não é delta. Pode ser que isso venha cair na sua prova. O nome disso não é delta, é discriminante, tá? Mas também conhecido como delta. Também é conhecido como variação. Quando vocês chegarem ainda mais em física, né, vocês vão ter bastante esse delta S, delta V significa delta S, a variação do seu deslocamento, delta V a variação da sua velocidade, delta T a variação do seu tempo, mas para a gente no momento ele é apenas o delta. Delta, o discriminante, tá? Como é que é a fórmula de Bhaskara para a gente? O que Bhaskara arrumou para nossas vidas? Ele descobriu que delta, a gente encontra o valor dele calculando da seguinte forma, com b ao quadrado menos 4ac. Deixa eu só arrumar isso aqui, tá bom? Ele descobriu isso, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Porém, a gente não quer saber o valor de delta, a gente quer saber o valor de x. E ele descobriu ainda mais que é o seguinte, o x, basta você fazer que é... O x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O que significa aqui então? O primeiro passo, a gente faz esse, né? A gente vai indicar como primeiro passo. E aqui, o segundo passo, tá? Então, nós descobrimos, a partir de agora, uma forma de calcular as nossas equações do segundo grau, né? Deixa eu deixar isso aqui bem claro para vocês, e eu quero que vocês deem um foco nisso aqui, tá? Que vocês vão precisar bastante dessa brincadeira. Eu errei um pouco a conta aqui, mas isso aqui é o de menos. É bem importante que vocês decorem isso aí, se familiarizem com isso aí, tá bom? Como eu disse para vocês, vocês devem estar assim, não vai desenhar as concavidades, a gente não vai desenhar a parábola. Não, agora não. Nós estamos aprendendo equação, e equação é encontrar as raízes. O que é encontrar a raiz? É encontrar qual valor de x satisfaça a nossa equação, tá? Nesse caso, seria quais valores de x, quando eu colocar aqui, a minha equação vai ser igual a zero. Como eu tenho x ao quadrado, eu vou ter dois valores, tudo bem? A partir de agora, a gente vai fazer alguns exercícios. E aí, assim, terminando esses exercícios, eu vou falar sobre gráfico, né, de função. E após esse gráfico, aí sim a gente vai entrar em inequações ainda, exatamente. E só depois da inequação, a gente vai começar a entrar neste mundo que é as funções do primeiro, função do segundo grau. Eu creio que a função exponencial já vem nessa aí também. Logo, logo a gente dá uma olhada no nosso repertório, tudo bem?
Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Eu vou dar um tempinho para vocês tirar o print, beleza? Show de bola, espero que todos já tenham tirado o print, espero que você tenha gostado dessa aula e que não tenha ficado dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, agora a partir aí do nosso portal do SAS, aí vocês podem estar comentando quais são suas dúvidas, eu vou estar digitando e tentando responder vocês ali, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal!